Fala pessoal, e VTube apareceu hoje nas redes sociais para falar sobre sua conversão, sobre seu batismo na igreja evangélica, que gerou muitas notícias e também muitas críticas, né? Muitas pessoas apareceram para criticar essa atitude que VTube e o esposo Eliezer tomaram de se batizar na igreja evangélica. Muitas pessoas não gostaram, deixaram lá mensagens dizendo Deus me livre, mas a VTube contou em detalhes o que fez com que eles se convertessem e também falou sobre as críticas que ela e o Eliezer estão recebendo após tomar essa atitude do batismo na igreja evangélica. A VTube ressaltou que não tem preconceito com religião nenhuma e que as pessoas têm que estar felizes aonde quer que elas se sintam bem. E foi na igreja evangélica, né, que ela se sentiu bem e confortável junto com Eliezer. Olha só o relato de VTube, pessoal. Sinceramente, eu fiquei preocupada. Porque era crente falando mal de crente. E o Deus que eu sirvo, o Deus que tá no meu coração, não ficaria feliz com isso. Muito pelo contrário, quanto mais pessoas se batizarem, quanto mais pessoas falarem dele, melhor pra todos, né? É isso que a gente quer. A gente quer que mais pessoas sintam o amor dele. E assim, eu acho que Deus, Jesus, tá no nosso coração. Tá na igreja também, mas tá no nosso coração, independente da religião que você escolher. Na minha opinião, a religião é apenas onde você se sente mais confortável, onde você sente o amor de Deus mais forte, onde você se sente bem. Mas independente de qual religião você escolher, isso não importa. Deus é Deus. Ele tá em todas as religiões, é como eu me sinto. Então, esse preconceito de uma religião com a outra, essa disputa é algo tão feio, tão triste, que eu fico, meu Deus, pra quê? Então não é porque a gente se batizou numa igreja evangélica que a gente acha a igreja católica ruim. Eu não acho nada. Eu acho mais que, tipo assim, você se sente bem na igreja católica? Que bom, então é isso, continua indo. Você se sente bem na igreja evangélica? Que bom, continua. Você se sente bem em outra religião? Que bom, continua indo. Sabe, o importante é você estar sentindo Deus, você ter intimidade com Deus, você tá se sentindo bem aonde você está. E eu me senti bem lá na igreja evangélica desde que eu nasci, né, praticamente. Eu nasci já numa família evangélica. Então, e se eu não gostasse, eu ia ter mudado de religião também, porque, né, porque minha família era que eu seria. Então, assim, só vá... Às vezes você não sabe qual você gosta mais, experimenta todas. Vá em todas. E você vai achar que você gosta mais, tá? Que você se sente melhor. Não tem problema nenhum em fazer isso, viu? Nenhum. Mas só não faça isso de falar mal da igreja do outro, da religião do outro. Porque Deus é Deus. Deus tá em todas as religiões, tá no seu coração. Ele não tá na igreja, na religião, ele tá no seu coração. Então é isso. Só mais um ponto. Obviamente, fazer isso, gente, quem tava falando mal, não sei o que, um do outro, não agrada a Deus, não. Se você tava achando que tava bonito, né, falar, só a igreja evangélica presta, da minha boca, você não ouviu isso. Porque a igreja evangélica tá no hype, agora é hype, não sei o que é hype, blá, blá. Gente, se Deus tá no hype, demorou, né, graças a Deus, se vocês veem como hype. Tem que ser o maior hype de todos mesmo. Então, assim, mas tá fazendo isso pra dar engajamento. Gente, desculpa, mas eu não preciso me batizar pra ter engajamento. Desculpa se sou arrogante. Não preciso. É só você entrar no meu perfil, você vai ver que tá tudo bem com a minha profissão, eu me esforço, trabalho bastante, trabalho muito pra ter engajamento. Não preciso. Eu fiz porque é minha intimidade com Deus. E eu publiquei porque eu vou influenciar mais pessoas que me seguem a conhecer o amor de Deus. Independente se escolher ser evangélico, ser católico, ser qualquer religião que seja, independente. Tá conhecendo o meu amor por Deus e a minha intimidade com Ele. Eu quis fazer isso. Teve só um comentário que eu preciso falar, que eu vi em mais de uma página que me assustou. Era assim: Deus me livre, já falando de Deus. Deus me livre de ser crente. Peraí, você quer que Deus te livre dele mesmo? De crer nele? De ter ele na sua vida? O que tem de ruim de ter ele na sua vida? Só tem coisa boa de ter ele na sua vida. Sim, tem que abrir mão de muita coisa, mas muitas coisas eu já abri mão faz tempo, né? A vida de festa que eu tinha, desde que eu engravidei, nem tinha nascido, eu já tinha aberto mão. E honestamente, não posso mentir aqui, que nem foi por Deus, foi pela minha filha, né? Foi porque eu queria influenciar minha filha a outras coisas. Então eu mudei meu estilo de vida muito antes de voltar à minha intimidade com Deus. Então pra mim foi fácil abrir o braço pra Deus e falar, agora eu nunca mais me afasto de você. Eu me afastei algumas vezes, nunca mais. Por quê? Porque foi fácil, já tava... Não teve praticamente nada que eu tive que abrir mão, assim, sabe? Mas quando tem que abrir mão, eu concordo, gente. É difícil, mas vale a pena. Eu acho que no caso do Eli, sim, a intimidade com Deus. O Eli sempre agradeceu a Deus, sempre, desde que eu conheço ele. Mas ter intimidade, orar, assim, foi depois do Ravi. Eu nasci numa família evangélica, né? Minha família inteira sempre foi cristã, então eu cresci já indo à igreja desde pequena, entendendo o propósito, entendendo o que Deus significa sempre, desde criança.
Então, tanto que a Lua foi apresentada na igreja lá de Sorocaba, que foi onde eu cresci, lá em Sorocaba, né? Não foi a igreja que eu ia desde pequena, né? A igreja começou depois, que eu já tava maior. Mas foi onde eu tava, por último, né? Em Sorocaba, antes de me mudar. E porque, enfim, pra mim já era da minha família, né? Então, só que depois que aconteceu o negócio com o Ravi, a intimidade, tudo mudou. Pra mim também, não só pro Eli. Pra mim também. Por quê? Porque eu sempre fui à igreja, como eu falei, desde criança, toda semana. E eu sempre amei, ia pro acampamento com os jovens. É que eu não postava isso na época, porque eu achava muito pessoal. Eu já era famosa até. Mas chegou um momento, lá pra 2018, mais ou menos, que eu não conseguia mais ir pra igreja e ter o meu momento com Deus. Por quê? Porque eu entendo também, tá, gente? Quando eu vejo alguém que eu gosto, que eu admiro, eu também fico ansiosa, né, fico, meu Deus, comento e tal. Mas chegou um momento que eu não conseguia mais estar presencialmente na igreja. Porque era muita foto, eu tava orando, assim, chorando, me entregando, e foto, gente fazendo foto, ou gente coxando. Eu ficava meio incomodada, sabe? Eu amo encontrar todo mundo na rua, eu amo conversar, choro com as seguidoras que contam a história dela, eu conto a minha. Mas nesse momento específico, eu queria ter privacidade de um lugar que eu não posso culpar de não ter privacidade, porque tem mais gente lá, e às vezes me reconhece mesmo, e faz parte, né? Faz parte de lidar com isso. Mas aí eu comecei a preferir ver online, tipo, no celular. Eu cheguei a uma conclusão, e eu sempre chego a essa conclusão. Quer privacidade? Fica em casa. Entendeu? Isso pra mim é sempre, tipo, não tá num dia bom? Não sai de casa, fica em casa. Porque eu já, enfim, faz parte da minha profissão. Mesma coisa, eu falei, então eu comecei a ver pelo celular, né? Em 2019, eu vi praticamente o ano inteiro o culto da igreja de Sorocaba pelo celular. E aí, em 2020 já começou a pandemia, então praticamente todo mundo via o culto pelo celular, não ia mais presencialmente. E aí foi todo o período da pandemia. Aí eu acostumei a não ir mais pra igreja todo dia, e ao mesmo tempo a minha intimidade começou a se distanciar um pouco com Deus. Porque eu sei que Deus tá no nosso coração, não tá só na igreja, tem que estar aí todos os dias. Mas faz diferença sim, você ter esse momento, você tá lá. Não que eu esteja usando isso de desculpa, mas eu comecei a me distanciar, assim, tipo, eu continuava sempre agradecendo, sempre orando, mas não era mais a mesma coisa, assim, não era mais a mesma intimidade. E aí ele já contou como que a gente conheceu a igreja que a gente frequenta hoje, que é a Lagoinha. Que foi nosso motorista que falou que sentiu no coração na época da internação do Ravi, de chamar ele pra ir, né? E aí ele foi. Eu não podia ir na época porque eu tava com o Ravi, alguém tinha que ficar com ele na hora, eu fiquei e ele foi. E aí a minha tia falou da mesma igreja em seguida, e o meu pai também falou da mesma igreja em seguida. Eu falei, caramba, 3 pessoas falando, ele foi, amor, vou também. Né? E fui. E lá acabou que eu não passei isso de não me sentir à vontade, porque vai muito famoso, acho que as pessoas ficaram, só mais uma. E também porque o André já falou isso em alguns cultos, né? Deus é pra todo mundo, né? É pra rico, é pra pobre, é pra famoso ou não importa. Então, acho que as pessoas lá acabaram acostumando um pouco com isso. E eu tive, assim, me senti super tranquila e com a minha privacidade tranquila. Não que na igreja de Sorocaba eu não sentia, mas foi uma outra época também. E aí eu amei a igreja, amei a estrutura, amei a forma que eles pregam, eu amei tudo. Amei tudo da igreja. E aí eu falei, agora eu quero vir todo domingo, porque eu amei. Tipo, quando eu amo. Aí eu fico esperando o domingo pra ir, pra saber qual vai ser a palavra, como vai ser. Eu amo mesmo, sabe? E aí, vivemos tudo que vivemos com o Ravi, foi um novo momento na nossa vida. Eu já era batizada, ele também, mas a gente sentiu de se batizar de novo, porque era um novo momento com Deus, era uma nova intimidade. Então, tá sendo muito mágico. E eu acho que antes, eu cresci numa família cristã, agora eu estou construindo a minha família cristã. Então isso é muito mágico, é um presente de Deus. E, enfim, aí foi isso. Então, assim, tá sendo maravilhoso tudo. E acho que é isso. Então, pessoal, vocês viram aí todo o relato de VTube falando sobre a conversão dela. Ela disse que ela já era, né, da igreja evangélica desde pequena, porém teve um momento ali da sua vida que ela se afastou da igreja, mas agora, num momento novo de sua vida, ela e o Eli, seu esposo, resolveram se batizar novamente e estar mais próximos de Deus. Inclusive a VTube relatou, né, as diversas críticas que ela e o Eli receberam depois que eles decidiram, né, se batizar na igreja e tudo mais. A VTube, ela deixou bem claro que ela não tem preconceito nenhum com as religiões e que as pessoas, elas têm que estar bem no local, na religião que elas se sentirem bem, mas que não pode julgar as decisões que as pessoas tomam em meio à escolha de suas religiões, né, pessoal? Mas foi bem legal.